mas o que eu li é que você era contra o casamento. Contra o casamento, sim. O casamento... Não a união. Deixa eu tentar... Não, a união estável não, jamais. Porque a união estável, ela já é... Já acontece, já existe. Você tá aqui, você e o Mandíbula moram juntos. Moram juntos durante sei lá quanto tempo. Construíram um patrimônio. A gente mora junto. Então, para de falar assim, deixa eu falar. Construíram um patrimônio junto, vocês dois, tá? Um de vocês dois vem a falecer. Imagina a luta para você conseguir receber esse bem, ou bem ir para a família dele. Sim, sim. Isso dá problema. Então, isso já acontece, eu já teria esse direito, ou ele já teria esse direito. Pela união estável. Então, nunca fui contra a união estável. O problema é o casamento? O problema era o casamento, porque o casamento... deixa eu tentar te explicar. Mas eu tenho uma cartilha. Lembra do que eu falei que tinha 1.300 projetos contra a família? Desses 1.300, 400 era só do movimento gay. Não, só deixar claro, Mandíbula, que você não tem chance porque eu já sou casado. Só para não deixar essa abertura para você imaginar alguma coisa que possa estar contra. Ele levantou essa bola, você pode criar uma história na sua cabeça, criar expectativas. Eu já te falo que eu sou casado e sou muito bem casado, então não tem chance. Tá bom? Que a gente passa tanto tempo junto nesse porão. Mas deixa a gente conversar aqui, cara. Vocês querem um fundo musical? A gente conversa depois, você não vai atrapalhar a conversa com esse tipo de cobrança pra cima de mim, tá bom? Desculpa, nem minha mulher cobra desse jeito. Tá. Então, voltando lá. Vou voltar. Quando você entra na esfera política, as coisas acabam ficando um pouco mais severas. Quando eu era na escola dominical, criança lá, a professora deu para nós um ensinamento, que ela disse assim, uma vez o diabo bateu a porta do céu. O anjo abriu. Quando viu que era o diabo, o anjo fechou a porta de uma vez. O diabo esperto enfiou a mão e a porta não fechava. E o anjo forçando a porta, o diabo começou a gritar de dor. A natureza angelical, por ser bondosa, fez o anjo abrir a porta para o diabo tirar a mão. O diabo, em vez de tirar a mão, enfiou o braço. O anjo desesperou, tentou fechar a porta. O diabo começou a gritar de dor. A natureza angelical, sendo boa, abriu a porta para o diabo tirar o braço. O diabo entrou com o corpo inteiro. A professora sempre dizia isso para nós. Tome cuidado, o diabo nunca vem, ele vem com um sapatinho de algodão. O movimento gay, se você ver, desde que foi aprovado o casamento gay, o número de casamento é tão pífio. É pífio. Perto de tantos homossexuais que existem, dizem que pelo menos 10 a 15% do Brasil todo são de homossexuais. Se você vê quantos casamentos foram feitos perto do que é, então não é a luta pelo casamento. É a luta por um todo. Mas esse não é mais um motivo para não se preocupar? Você entendeu a minha pergunta? Sim, eu entendi. Eu vou chegar lá. Ah, tá. Existem outras nuances. Tá. Eu fui para um debate na UNB, lá em Brasília. Eu falei, Jesus, eu tenho que entrar com uma escolta aqui. Universidade lá de Brasília. Pensa, pessoal progressista. Ah, tá. E eu entrei dentro do campus deles, lá eles têm uma rádio, como eu estou aqui. Sentou uma advogada que criou um livro só de direitos de homossexuais, o jornalista que era homossexual e mais 2 líderes de movimento. Na frente, 200 estudantes. Eu falei, você é trucidado. Aí quando eles começaram a conversa, eu falei assim, olha, fizeram perguntas. Ambiente hostil quando você chegou. Exato. Fizeram perguntas para mim, eu falei assim, eu quero responder aqui, mas dentro do que é certo. Vocês estão perguntando para o pastor ou para o deputado? Aí eu falei, não, para o pastor. Eu falei, quer falar com o pastor, vai na minha igreja. Me convidaram aqui como deputado. Então queremos ouvir o deputado. Então eu falei, como deputado eu posso falar, vamos lá. Por que o senhor é contra o casamento gay? Diz, porque a Constituição diz que o casamento gay não pode acontecer. E se um artigo da Constituição não é respeitado, toda a Constituição ela pode ser invalidada. O que diz o artigo do casamento? A união estável entre 2 pessoas de sexo oposto poderá ser transformada em casamento, vírgula, e a explicação para proteção do Estado. Assim, o que é a proteção? O que é o Estado? O Estado é o Brasil. Câmara Cascudo disse assim, o maior produto do Brasil é o brasileiro. Se o maior produto do Brasil é o brasileiro, o que mantém a nação são os filhos que ela gera. Tá. Do que adianta você é um fazendeiro, você tem terras e mais terras, mas você não tem filhos. Quem vai cuidar quando você se for? Então, a proteção do Estado são os filhos que vão nascendo do Estado. Pois bem, por que o Constituinte de 88 entendeu que a união estável de pessoas de sexo oposto poderiam ser transformadas em casamento? Porque um homem e uma mulher geram filhos. Sim. Os filhos são produto do casamento. Com o produto do casamento vem a proteção do Estado.
Então, eu sou, como deputado federal, guardião da Constituição Federal. Porque se eu não guardo esse item... Mas isso pode mudar? Tá para ser mudado? Nós vamos chegar lá. Tá. Você vai entender por que é a minha briga da esquerda e por que eles me odeiam. O normal, o que é? A Constituição tem um item na Constituição que não dá certo, você apresenta uma proposta de emenda constitucional. Tá. Chama-se PEC. É tentar remendar mesmo. Exato, é um remendo. Você apresenta uma proposta de emenda constitucional. Eu acho que aquilo lá não está tão certo mais, eu vou tentar remendar. É exato, aquilo é uma lei muito atrasada, tá. Então vamos melhorar ela. Então tá bom. Como é que se muda como é que se muda a Constituição? Você primeiro tem que ter o seu projeto e ter o apoio, um deputado ou um senador. Tá. Ter o apoio de 171 pessoas, é 1/3 do parlamento, para ela começar a tramitar. Entendi. Eu consegui as assinaturas da PEC. Ela vai para a mesa vai olhar se aquilo faz sentido ou não. Se fizer sentido, ela começa a tramitação dela. De que forma? Abre-se uma comissão especial, tem um relator, um presidente, um vice-presidente, deputados que são contra, deputados que são a favor. Vão haver debates. Vai ser feito audiências públicas. Vão se chamar executivo, legislativo, judiciário, pastores, padres, movimento gay, quem apoia, artistas. E depois de tudo isso, o relator, ao ouvir todo mundo, vai fazer um relatório. Tá. Eu acho que tem que ser feito a mudança. Ou acho que não tem que ser feito. Feito isso é votado primeiro ali e depois é votado no plenário da Câmara. Para passar no plenário da Câmara, precisa ter 308 votos. De quantos? Maioria de 513. 2/3 tem que assinar. Porque você está mudando a Constituição de uma nação. A espinha dorsal. Pois bem, nunca apresentaram uma PEC para mudar o casamento gay. Como assim nunca apresentaram? Jean Willis nunca apresentou, nenhum deputado nunca apresentou. E você imagina por quê? Sim, porque sabe que não passa. Ah, tá. Porque o parlamento é conservador. Não, mas ele pelo menos tentaria. Por que não tentou? Só ele pode dar essa resposta. Nunca tentaram? Nunca pediram minha assinatura. Porque a emenda, fica alguém lá nos corredores ou manda para o seu gabinete. Você é a favor? Eu estou lá há 12 anos. Mas nunca chegou lá. Não pode ter alguma coisa tramitando que não tem, porque como? Só PEC. É só uma proposta de emenda à Constituição para mudar isso. Né? Então, veja só, nunca apresentaram. E se apresentaram, ninguém conseguiu as assinaturas. Se você não consegue as assinaturas, não vai para frente. Agora, se você não consegue as assinaturas, tem um porquê. O parlamento representa quem? O povo. O povo. Se a maioria não quer, é porque essa maioria representa o povo aqui, que é a maioria que também não quer. E você vai fazer o quê? É a democracia. A maioria vence. Como a esquerda não consegue votar essas porcariadas lá, o que ela faz? Ela encontrou um jeitinho brasileiro. Ela vai e judicializa. O que é isso? Leva para o Supremo Tribunal Federal. Tá. Aí o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 homens de toga, homens e mulheres de toga, que não foram eleitos com nenhum voto foi dado a eles chegam lá e dizem assim, não, olha, é o seguinte, a Constituição está errada, a Constituição está errada, os deputados lá não passam, então vamos nós resolvermos aqui. Aí o Supremo disse, é constitucional a união estável. Até aí tudo bem, porque o que foi votado foi a união estável. Essa eu entendi. O senhor ministro, como é que é o nome dele? Joaquim Barbosa, era então o presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Como ele viu que esse processo passou no STF e lá os ministros entenderam que o casamento podia ser constitucional, falou, se a união estável a união civil também é, da cabeça dele. E criou-se uma jurisprudência no CNJ. E foi aprovado o casamento homossexual no país inteiro. Foi remendado ou não? Não. A Constituição está do mesmo jeito até hoje. Isso vale ou não vale? Quem pode julgar isso é só o STF. E ele... Acima da Constituição, só o STF. Entendeu? Entendi. Então, por isso nós falamos que eles usurpam o poder da casa. Veja só, lei, uma vez votada, ela não é discutida. Tem que obedecer. Eu sou pastor. Se está escrito na lei, o que eu vou fazer? Nada. Então, só que a lei tem que ser votada de maneira certa. E eu sempre fui para os debates de televisão e falei, está errado. Não é a questão só de eu ser pastor. É a questão que a Constituição Federal ela está sendo abalada. Se esse artigo não vale, daqui a pouco nenhum outro artigo vale. E olha o que está acontecendo aí. Deputados foram presos por expressar sua opinião. Dia desse parece que deram terras para quem não podia ter terra.
tiraram o direito de propriedade de alguém e deram para outra pessoa. O STF está tomando conta da nossa nação. O presidente fala uma coisa e eles vão e desfaz. Mas vamos quebrar essa dúvida aí, que a gente destrinchou essa parte de você como político e depois como pastor. Mas como político, se isso vem para você assinar, você não assina? Não assino e voto contra. Não, como político. Sim, como político. Ou político. Como pastor também. Que aí o meu foro íntimo caminha comigo. Mas eu não caminharia. Mas eu iria para o debate. Debate que não existiu. Então, não existiu debate. Mas eu queria só entender o que afetaria você eles se casarem em outras igrejas que não a sua. Você entendeu? Com o casamento vem 1 milhão de outros tipos de direitos. Vem o direito, por exemplo, à adoção. E meu foro íntimo... Você é contra? Sou contra por conta daquilo que eu já comentei aqui agora há pouco com você. No Brasil tem 5 mil crianças prontas para ser adotadas. Tem 30 mil casais héteros prontos para adotar. E não conseguem adotar essas 5 mil crianças. A pergunta que eu faço é, por que nós vamos negar essas crianças para casais héteros e colocá-las para casais que não são héteros? Se todos estão aptos, somente por causa da imprensa? Existem estudos, existem... Mas eu acho que todos poderiam estar no mesmo grau no mesmo pé de igualdade para adoção. Porque eu acho. Mas não é assim, existem estudos, Vilela, existem livros escritos, existem testemunhos de pessoas que não é o normal da natureza. Uma criança precisa ter a figura do pai e da mãe. O pai, a figura do limite. A mãe, a figura do amor. Uma criança que cresce em uma família estruturada, ela é diferenciada. É claro que isso acontece com pessoas que também são adotadas por pessoas homossexuais. Existe isso. Mas também existe o contrário. Como existe também do outro lado. São estudos. Famílias heterossexuais também que são sim, totalmente... um monte. Nós vimos aí agora, há pouco tempo, meninos que foram... abuso. Então... Exato. Mas você não pode... Veja só, uma lei não pode ser feita da exceção para a regra. Senão você vira o cachorro fazendo xixi, é o poste fazendo xixi no cachorro. Você cria uma sociedade anárquica. No estado da Califórnia, foi feito um estudo ano passado, 33% das crianças nascidas no estado da Califórnia não tem um pai. É o estado mais progressista dos Estados Unidos da América. O problema que eles estão tendo na escola com essas crianças, por falta da figura. Então, são estudos, são questões... É claro que se a gente falar assim, a grosso modo, do sentimento... Você vai concordar comigo que é melhor uma criança ser adotada do que não ser adotada. Sim, essa criança tem que ser adotada. É o que eu estou dizendo, mas nós temos 30 mil casais héteros querendo adotar e não conseguem. Mas é que a gente tem um problema que tem que ser resolvido. Isso não impediria que mais crianças seriam adotadas se casais homossexuais também pudessem adotar. Eu preferiria que essas crianças fossem adotadas por casais héteros. Porque ela ia ter o que tem na natureza. A figura do pai e a figura da mãe. É claro, pode ter 2 mães, pode ter 2 pais. Eu vivi num arranjo familiar. Eu não tive pai. Mas eu tive o meu avô, que era a figura masculina ali, que era a figura do limite, tanto é que eu chamava ele de pai. E tive a minha mãe, entendeu? Não estou dizendo que não pode ser feito, estou dizendo que existem outras formas de se fazer. Estou dizendo que o debate feito é muito raso, entende? É um vaso... Nos Estados Unidos já pode, adoção... Os Estados Unidos não é uma nação como a nossa, elas são federações, cada estado é de um jeito. Mas a imprensa brasileira é tão chulé que coloca aqui, Estados Unidos aprova o aborto. Aprovou o aborto nesse estado aqui, não naquele ali. Estados Unidos libera casamento homossexual. Não é no país todo, é nesse estado aqui, não é naquele ali. Tem lugar que não é liberado. Tem estado que não é liberado. Isso é um debate centenário, né? Então, nós não podemos levar... Mas concorda que tem que ter esse debate, né? É claro, mas é isso que eu quero. Vamos levar o debate para casa, vamos debater com 1 milhão. De repente alguém com um argumento me convença. Ou, de repente, eu convenço alguém com o meu argumento. O parlamento é isso. A palavra parlamento vem do verbo italiano parlar. Falar, debater.